Glória a Deus. Você que pegou asa, onde ele foi. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, a gente hoje vai ser bem didático, porque é um assunto muito importante para a nossa edificação. Um assunto muito importante mesmo. Apesar que na Bíblia não existe assunto que não seja importante. Todos são importantes, não é? Hoje a gente vai tratar um assunto que eu particularmente fiquei muito maravilhado com o que Deus nos ensina através da sua palavra, né? E diante disso, eu não poderia deixar de passar, de ensinar isso à igreja. Porque escutem bem, se vocês não aprenderem com a palavra da forma certa, vocês vão aprender com aqueles que não vivem a palavra da forma errada. Então, por isso que é essencial tudo que nós fizermos para Deus, para o reino de Deus, ter embasamento na palavra de Deus. E o que a gente vai tratar hoje é um assunto muito importante. Eu não digo para Deus, porque Deus já sabe, mas é importante para nós, porque Ele deu para nós. Não é? Então é essencial que nós consigamos entender todo o contexto deste assunto. Eu acredito que hoje não vai dar tempo a gente falar tudo. Mas a gente vai falar uma boa parte e vamos dar sequência, né, nos dias seguintes. Então abra a sua Bíblia no capítulo 4 do livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 4, versículo 2 até o versículo 8. Gênesis, capítulo 4, verso 2 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Voltou Eva a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim e disse: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel e disse: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Podem sentar.
vamos começar falando aqui da pessoa de Abel, para a gente entender tudo o que prosseguirá neste assunto muito importante. E o tema que nós vamos dar a este assunto é atraindo as bênçãos de Deus para a nossa vida. Repita comigo. Atraindo as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, normalmente no Antigo Testamento as pessoas davam os nomes aos seus filhos baseado no futuro que eles teriam. E Abel, ele recebeu este nome, dado evidentemente pelos seus pais, mas que na língua que mais tarde surgiu, 2.500 anos antes de Cristo, foi quando surgiu a língua hebraica. E quando Eva deu o nome a seu filho Abel, as línguas ainda não haviam sido divididas. Só existia uma única língua. E a probabilidade era que a língua que era usada era ou o sumério Ibil ou o acadiano Abiplu. Eram as duas línguas iniciais que predominavam no princípio da humanidade. Então, diante desse nome, o nome de Abel ele tem dois sentidos. O primeiro sentido é que Abel significa fôlego passageiro da vida. Fôlego passageiro da vida. E o segundo significado, que este significado agora, é no hebraico. Porque na primeira língua significa fôlego passageiro da vida. E na segunda língua, na língua hebraica, que surgiu 2.500 anos antes de Cristo, e o Antigo Testamento foi traduzido no hebraico, Abel significa simplesmente filho. Filho, nada mais do que isso. E nós podemos usar a pessoa de Abel como símbolo da pessoa bendita de Jesus. Abel nasceu, viveu pouco tempo e morreu de forma injusta e de uma forma trágica. Foi traído pelo seu próprio irmão. E diante disso, irmãos, nós analisando o que a Bíblia fala sobre essas duas pessoas, Abel e Caim, não Caim e Abel. Mesmo Abel sendo o filho mais novo, ele se destaca, ele tem a proeminência na Bíblia, até mesmo no Novo Testamento. No capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, o primeiro herói que é mencionado é Abel. Mas Abel não curou ninguém. Abel não pregou para ninguém. Abel não fez nenhum culto público. Abel não falou línguas estranhas. Abel não profetizou. E o que foi que Abel fez? Abel se tornou as primícias do Senhor. E é dentro desse contexto que a gente vai trabalhar todo este assunto. E aí vem uma questão importantíssima que fez com que Abel se tornasse tão justo que a ponto do sangue dele continuar clamando até os dias atuais. E dentro desse contexto, olhando o que a Bíblia diz, veja o que a Bíblia diz de forma clara.
versículo 4 do livro de Gênesis. O texto sagrado diz assim: Abel, por sua vez, ofereceu as primícias, oposto daquilo que seu irmão Caim ofereceu. Diz o versículo 3: Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Observe que Caim, lavrador da terra, em sua colheita, ele não pegou o que colheu e trouxe ao Senhor, mas deixou passar alguns dias para trazer ao Senhor. Ao ponto que Abel, como vocês viram aqui, ele pegou as primícias. Ele não desfrutou de nada sem que antes levasse ao Senhor nosso Deus. E aí vem coisas importantes dentro desse assunto. Se vocês quiserem anotar, eu repito. Primícias, escuta bem, primícias é o primeiro ato de todos os atos. Primícia é o primeiro ato de todos os atos. Primícias são tributos de honra a Deus. Primícias, portanto, é o resultado de tudo que vem depois dela. E qual foi o resultado de Abel ao ofertar a Deus as primícias? O texto sagrado diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel e recebeu. Ao ponto que não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque Abel trouxe as primícias. Caim trouxe o resto. Caim desfrutou primeiro para depois trazer para Deus. Tudo que nós temos, irmãos, na nossa vida, tudo deve ser dado a Deus como primícias. E como eu disse, primícias são tributos de honra a Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus deu o seu único Filho, para que por meio do seu único Filho, todos nós nos tornássemos filhos de Deus. Ou seja, primícias é o primeiro ato de todos os atos. Primícias, portanto, é o resultado de tudo que vem depois dela. E a Bíblia diz que a atitude de Jesus, de Deus para conosco, enviando Jesus, fez de Jesus a primícia dos que dormem. Por que a primícia dos que dormem? Porque Jesus morreu, mas depois ressuscitou e está vivo. Glória a Deus. O filho da Sunamita, ressuscitado por Eliseu, tornou a morrer. Lázaro, ressuscitado por Jesus, tornou a morrer. O filho da viúva de Naim, ressuscitado por Jesus, tornou a morrer. Mas Jesus continua vivo. Glória a Deus. Por quê? Primícias, portanto, é o resultado de tudo que vem depois dela. E ele verá o sacrifício da sua alma. 53 de Isaías. E ficará satisfeito. Ou seja, porque o resultado daquilo que é dado em primeiro é a multiplicação. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém. Eu preciso
Nós precisamos reconhecer a Deus em tudo e em todas as coisas. O capítulo 8 do livro de Deuteronômio, ele traz um relato de como Deus tratou o povo dele no deserto. E diz o texto do capítulo 8, vou citar alguns versículos, quando ele diz assim: e o Senhor te trouxe pelo deserto, e te provou, e te deixou padecer necessidades, para saber o que era que havia em teu coração. Aí vem a pergunta: e Deus não sabia? Sabia, mas eles não sabiam quem eram eles. Então tem coisas que muitas vezes você passa e você pergunta: Deus, por que eu estou passando por isso? Aí Deus está dizendo para você nessa noite: é para você saber quem você é, porque eu já sei quem você é. Porque a gente só se conhece, irmãos, no momento da dor. Olha, você só conhece quem realmente é a mulher que você vive quando você chega no cartório ou diante do juiz no dia do divórcio. Você só conhece quem é o homem com quem você casou quando você chega lá diante do juiz no dia do divórcio. Você só sabe quem é verdadeiramente o seu filho quando você estiver velho. Velha. Aí você vai saber que tipo de filho você tem. Porque na hora da bonança, tudo é bom. Tudo é bom. Mas na hora da discórdia, da desavença, aonde estará o teu caráter? Estará baseado nos princípios eternos de Deus? Ou estará baseado naquilo que você simplesmente sente? Porque eu sinto assim, porque eu acho assim. E a palavra de Deus fica onde? Fica onde? Não, eu sou crente, mas não sou besta não. É o que a gente escuta o povo falar. Abel poderia: eu sou pastor de ovelhas, eu vou desfrutar primeiro, porque eu trabalhei, eu cuidei, foi eu que andei no sol quente, foi eu que fui atrás de pasto, foi eu que fui atrás de água, foi eu que dormi, passei a noite no escuro protegendo as ovelhas dos lobos. Eu vou logo, primeira ovelhinha, a mais bonita, eu vou oferecer a Deus, a mais salvada, eu vou comê-la. Abel disse não. O texto sagrado diz aqui: Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Deus aceitou com alegria. E aí, continuando em Deuteronômio 8, Deus permitiu que Israel passasse por determinadas situações para que eles descobrissem o que era que estava no coração deles. Tem coisas que o crente passa para ele realmente saber como é que ele está diante de Deus. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. A tentação vem, não é para nos derrubar, é para mostrar quem a gente é. Como a gente está. Meu Deus, que tentação grande! Foge. Não aguenta? Corre. Mas vão me chamar de mole, chamo você de qualquer coisa, só não chamo você de traidor, de pecador, de prostituto, de adúltero. Irmão Silvio? Sim, irmão. Vamos dar uma saidinha? Bora! Para onde você quer ir? Se é um lugar que Jesus não veja. Não tem, irmão Silvio. Então a gente não vai. Simplesmente. Não é simples? Você dá uma tapa sem mão. Um tabefe do céu na cara do pecado. Sim. Denigrir o outro.
Mas irmão, se é uma onda, é cada história. Você é, minha filha. Acha um lugar que Jesus não veja que a gente vai agorinha. Não tem, então a gente não vai. Simples, resolvido o problema. E o capítulo 8, verso 17 e 18 do livro de Deuteronômio, Deus diz para o povo: não digas, foi a minha força, foi a força do meu braço, foi a minha capacidade intelectual e física que eu consegui tudo isso. Não, mas dirás: o Senhor me deu força, o Senhor me capacitou, Aleluia. o Senhor me condicionou a conseguir Amém. todos esses bens. Por quê? Deus deve ser reconhecido em tudo. Em tudo. E quando nós reconhecemos Deus em tudo, isso demonstra primícias, primazia. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, Paulo diz: quer coma, quer beba, faça tudo para a glória do Senhor. E ele diz ainda mais: qualquer outra coisa tem que ser para a glória do Senhor. A oferta de Abel foi aceita porque havia nela prioridade e gratidão. A prioridade nossa, minha e sua, deve ser tudo que a gente fizer, tudo que a gente for dar a Deus, ter o primeiro lugar. Você vai pegar seu dízimo. Não, eu vou fazer a feira primeiro, vou pagar água, pagar luz, comprar tudo. O que sobrar, eu dou. Traga não. Por quê? Porque você vai ser amaldiçoado. Deus não vai aceitar. Não faça isso. Eu não estou dizendo isso porque a igreja não precisa. Não. Estou dizendo isso para que você não seja amaldiçoado. A oferta de Abel foi mais excelente pelo fato dele se comportar como um verdadeiro filho, servo e adorador do Senhor. Ele não pensou na necessidade que ele tinha, ele priorizou a Deus. Isso é um assunto tão profundo, irmão, que você não imagina como eu fiquei impactado estudando isso. Eu lembrei-me da tentação de Jesus. E a Bíblia diz, 4 de Mateus: e o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40, teve fome. E chegou-se o tentador para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras. Jesus estava com fome? Precisava comer? E por que ele não transformou as pedras em pães? Se ele precisava, se ele tinha necessidade. Porque as primícias são para Deus, não é para a vontade própria. Aleluia. Ele disse, olha, nem só de pão, olha agora ele repetindo Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A prioridade, a primeira coisa é fazer a vontade de Deus. Lembra quando Jesus chega lá no poço de Jacó, em Sicar, e começa a conversar com a mulher samaritana? E enquanto Jesus conversava com a mulher, eu disse: Senhor, ele vai lá na cidade comprar comida. Foram atrás da comida. E Jesus continuou lá, evangelizando a mulher samaritana. Quando os discípulos chegam e vai oferecer Jesus comida,
fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava com fome, mas a prioridade de Jesus era a mulher samaritana, era o reino. Vocês estão entendendo? Vocês estão alcançando? E a Bíblia diz, escuta bem, depois que Jesus disse não para o diabo, porque veio a tentação em forma desafiadora. Se tu é crente, se tu é filho, transforma essas pedras em pães. Jesus conjecturando. Pai, eu estou com tanta fome, tanta sede, 40 dias que eu não como. Estou tão cansado e ainda tem esse capeta perreando meu juízo. Ele poderia ter dito, eu vou dar só aqui uma saidinha, pai, porque eu estou com fome. Ele disse, não. E se você ler do capítulo 4 de Mateus, do verso 1 ao 11, a Bíblia diz, depois que ele superou, que ele venceu todas as etapas da tentação, os anjos chegou e serviu. Que beleza. Oh, glória. Mas por que ele foi servido pelo céu? Por que ele foi servido pelos anjos? Porque ele honrou, ele se manteve como primícia. Deus é a minha primeira coisa. Deus é o meu tudo, é o principal da minha vida. O reino de Deus é um reino de primícias. Tudo na Bíblia tem a ver com primícias, tudo. Jesus diz em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mas por quê? Bora lá agora, vamos lá abrir Mateus 6. A gente vai ler do 25. 6, 25. Capítulo 6 de Mateus, verso 25. Acharam? Amém. Portanto vos afirmo, não mandeis ansiosos. Tem tradução que diz preocupados com a sua própria vida. Quanto ao que haveis de comer, ou nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves dos céus? Qual de vós, por mais que se preocupe, possa acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, quem iremos comer? Quem iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos. A minha Bíblia diz pagãos, tem Bíblia que diz gentios. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas. Olha, Deus sabe de tudo que você necessita. Aí Jesus vem no verso 33 diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo, me coloque em primeiro na sua vida, que eu seja a primícia da sua vida.
que tudo que você precisar, roupa, comida, bebida, sustento, manutenção, eu mando. Você vê as aves, veja a comparação que ele fez. Você vê as aves do céu semear? Não, mas ela come todo dia. Você vê os lírios do campo tecer? Não, mas todo dia eles estão bem vestidos. Deus está querendo dizer para a gente, irmãos, que quando a gente colocar Ele como o motivo, a razão pelo qual nos movemos, respiramos e existimos, Ele vai dizer: eu vou mandar tudo que está faltando para você. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E servireis ao Senhor, o vosso Deus. 23 e 25 do livro do Êxodo. E servireis ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Abençoará o vosso pão e a vossa água. E veja a expressão antes: servireis. Prioridade. Então, o reino de Deus, irmãos, é um reino de primícias. Jesus fala isso. E a gente vai ter aqui, eu pelo menos coloquei aqui 4 exemplos. Fora esse que eu citei agora, que a gente acabou de ver. A oração do Pai Nosso. Que a tua vontade seja feita aonde? Como ela é no céu. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós e seja feita assim na terra como no céu. Primícias. Eu quero a bênção, mas eu não quero o abençoador. Escuta aí, por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Pensamento de Caim. Eu trabalho no sol, eu cavo a terra, eu limpo a terra, eu semeio na terra, eu aguo a terra, eu rego a terra, e etc, e etc. Para quando vier eu dou nada. Dá os melhores. Deus só estava pedindo uma porção. Irmãos, o dízimo e a oferta que trazemos a Deus não é para Deus, é para nós. Por quê? Deus não precisa. Honra ao Senhor com as primícias de toda tua renda. Aí ele diz: então se encherão fartamente os teus celeiros e os teus lagares transbordarão de vinho. Provérbios 3, versos 9 e 10. Não é sobre Deus, é sobre nós. É o que está dentro. Dízimo e oferta não é obrigação, é consciência. É consciência. Por que eu trago? Por que eu dou? Nunca diga eu pago. Você paga um carro, uma prestação de um carro, uma prestação de uma casa. Você paga o aluguel. Você paga a mensalidade do sapato que você compra em 10 vezes no cartão. Ou não é? Mas dízimo você não paga. Dízimo é primícia, é adoração. É reconhecimento pela bondade, companheirismo do Senhor, que mostrou um caminho que eu devia seguir para conseguir, abriu a porta. E disse o Senhor, através do profeta Eliseu: amanhã, a estas horas, vocês vão ter comida aqui. Vocês vão comer e vão se fartar.
o comandante do exército de Israel, disse assim: se abrisse uma janela dos céus, tal coisa não poderia acontecer. Eliseu diz: olha, tu vai ver com os teus olhos, mas não vai comer, pois morrerás pisado de pé, porquanto não crês na palavra do Senhor. E o povo não. O reino de Deus é um reino de primícias. Primeiro exemplo, a oração do Pai Nosso. A tua vontade, ela tem prioridade no céu. Então, Pai, que ela tenha prioridade na terra. Que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é nos céus. Segundo exemplo, Jesus é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Terceiro exemplo, na vida de Jesus, olha, escuta, isso é tremendo. Na vida de Jesus, qual é a primeira coisa que vai acontecer, irmãos? Bora conferir? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Vamos conferir. 15, 23 da primeira carta aos Coríntios, diz assim: contudo, cada um por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Cristo, o primeiro. Logo depois, os que são de Cristo, vai acontecer o quê? Vai acontecer o que com eles? Os que são de sua propriedade, depois, os que são de Cristo e de sua propriedade na sua vinda. Pastor, eu não entendi, vai entender melhor agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para você entender melhor. Capítulo 4 e versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Pois dada a ordem ao Senhor, com voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. os mortos em Cristo ressuscita primeiro. Entendeu? Jesus é a primícia dos que dormem. Ele morreu e ressuscitou. Foi o primeiro. Então, quando ele voltar para arrebatar a igreja, todos os que morreram em Cristo primeiro. Primeiro, por quê? Porque são as primícias do Senhor. Os que morreram em Cristo, então eles são as primícias do Senhor. Aí ele diz, no verso 17, o que é que diz? Depois nós, os que estivermos vivos, aí a gente vai ser transformado. Vai ser transformado para se unir aos que foram ressuscitados para subir. Mas primeiro vai ter a ressurreição dos que morreram em Cristo. As primícias. Na vinda de Jesus, as primícias ressuscitam primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, é que a gente é transformado, se junta com os ressuscitados e sobe ao encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. Quarto exemplo. Lembram da última praga que Deus envia sobre o Egito? Qual foi a última praga? Quem lembra? A morte dos primogênitos.
dos animais e também das crianças, de todo filho primogênito. Todos os primogênitos do Egito são mortos. Aí o que é que Deus faz? Deus diz ao povo de Israel sair do Egito, quando ele sai do Egito, e manda Moisés dizer ao povo que todo primogênito é dele, seja do animal, seja do ventre. Isso está em Êxodo capítulo 13, verso 1 a 13. E o próprio Jesus, quando foi apresentado, lembra? Quando Jesus nasceu, Maria e José foi até o templo. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 24. Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 24. Todos acharam? Amém? Amém. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, está falando aqui de Maria e José. Qual era o tempo da purificação? Após o parto. Tinha aquele ritual de purificação, não é? Conforme a lei judaica. De acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus. Aonde? No templo. Assim como está escrito aonde? Na lei do Senhor. Todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Lembra o que a gente disse? Quando o povo de Israel sai do Egito, lá no capítulo 13 de Êxodo, Deus diz: todo primogênito é meu, seja do animal, seja nascido do ventre, é meu, é dedicado, é consagrado a mim, porque é a primícia. É tanto que quem botou o nome do próprio filho foi Deus. Porque a tradição deles, eles repetiam os nomes das famílias. Eles não botavam nomes aleatórios. Lembra quando Zacarias ficou mudo, que Isabel ficou grávida? E houve um questionamento da família. Tu vai botar que ele não falava? Ficou mudo porque não creu na mensagem? E foi uma turbulência na família. Porque quando o filho nascia, qual o nome? Zacarias. Zacarias o quê? Zacarias não tinha Zacarias Júnior e chamava Zacarias. Não existia. Lembra de Bartimeu? Bar no hebraico é filho. Bartimeu, filho de Timeu. Quem é esse aí? É filho de Timeu. Porque o nome do pai era passado para o filho. E aquele nome ficava na família. Era um ciclo. Por isso você vai encontrar muito Maria, Maria fulana, Maria cicrana, Maria tudo. Hoje não. Tu vai botar o que não? Deus me livre botar o nome do meu marido, do meu menino. Hoje o povo briga para não botar. Não é? Hoje brigam para não botar. Mas antigamente era uma luta. Tinha que botar o nome. Aí Jesus chega e diz: olha, mas ele não é filho de José não, viu Maria? Ele é meu filho. Tu vai botar o nome dele Yeshua. Glória a Deus. Porque ele não é filho de José, ele é meu. E em Zacarias, o filho de Zacarias, o anjo disse: o nome dele não vai ser Zacarias Júnior, vai ser João, filho do trovão. Não é? Jesus, Deus é quem muda, irmãos. Olha, quando Deus quer mudar o nome, quando Deus quer te dar um nome, não tem quem peça. Às vezes o teu nome pode até não ser conhecido, pode até não ser valorizado, mas quando Deus disser assim: olha, o teu nome eu vou tornar conhecido, acabou-se. Como é teu nome? Meu nome é Abrão. A partir de hoje não é Abrão, é Abraão. Por quê? Porque tu vai ser pai de uma grande multidão. O teu nome vai ser conhecido em toda a terra. A tua semente será como o pó da terra. O único homem que Deus disse: o teu nome vai ficar conhecido.
Depois de Deus, o nome mais conhecido do mundo é o nome de Abraão. As 3 maiores religiões do mundo seguem e falam os preceitos de Abraão: o Islã, o judaísmo e o cristianismo. Porque quando Deus, irmão, bota a mão e diz eu vou fazer, acabou-se, não tem quem impeça. Aleluia. Tu crê nisso? Eu creio. Então, dá para dar uma glória para Jesus? Dá para aplaudir o Senhor? Aleluia! Ele é grande. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. E quando, vamos concluir aqui o texto, versículo 24, 2 e 24 de Lucas. Também um sacrifício deverá ser oferecido, como proclama a lei do Senhor. Aí diz o que aí? O que é que diz? 2 rolinhas e 2 pombinhos. Por que foram oferecidos 2 rolinhas e 2 pombinhos? Porque eles eram pobres. Pobrezinho era da costela mais preta. José não podia comprar um boi ou uma ovelha. 2 rolinhas, 2 pombinhos. Era o pagamento das primícias dadas a Deus. 2 rolinhas e 2 pombinhos. Mas normalmente, vamos lá, Êxodo 34 e 20. Êxodo 34 e 20. Se alguém achar primeiro do que eu, leia bem alto aí. Ai, meu Deus do céu. Jesus está vindo. Resgatarás com o pagamento da oferta de um cordeiro, cada primeiro filhote de jumento que nascer. Porém, se não quiseres pagar o preço determinado por seu resgate, tu lhe quebrarás a região da nuca. Isso falando do jumento. Resgatarás por meio do pagamento de oferta todos os primogênitos dos teus filhos. Ninguém compareça Diante de mim de bom vazio. Olha para aí. Ninguém venha diante de mim com mão vazia. Olha os hábitos dos crentes. Tu vai pregar, vou lá buscar. Não, você vem trazer. Você não vem buscar nada aqui. Aqui você vem trazer. Pastor, eu não trabalho. Eu só tenho o cachê que meu marido me dá todo mês. Tira o teu dízimo dali. Mas me dá somente, é tão pouquinho, tira do pouco e Deus te coloca no muito. Tudo que você pegar, irmãos, tudo, seja o que for, R$1, R$2, R$5, R$10, R$100, R$50, seja o que for, isso aqui é do Senhor. Primeiro, que é do Senhor. Separa logo o que é do Senhor, primícia. Na próxima semana a gente vai aprender mais um pouquinho sobre isso, que é a sequência do assunto. Então você está vendo aqui Deus dizendo a Moisés, através de Moisés: ninguém apareça perante mim de mão vazia. Quero ninguém aqui de mão vazia, tem que trazer alguma coisa. Tem que adorar o Senhor. Irmão, não é campanha não, de ouro, de bronze, de prata não. É o que a Bíblia diz. Fazer uma campanha, irmão, traga aí, vamos fazer aí a campanha de R$1.000 por mês, tu traz para Jesus tirar teus filhos da droga. Mentira! Não tem isso na Bíblia não. Você vai ver, irmão, nós vamos estudar que o dízimo, que a oferta, escuta, ela blinda a tua casa, a tua vida, a tua família. Deus não é o dinheiro, é Deus que faz por conta da tua atitude com Ele. Mas Senhor, não tenho nada, Senhor, em casa. Realmente não tem nada. Eu só
só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Faz primeiro para mim. A mulher estava para morrer, ela só tinha um pouquinho de farinha na panela, um pouco de azeite na botija. Ia fazer 2 bolos, comer um ela, um filho, e disse: nós vamos deitar e esperar a morte. Eu disse: não, porque assim diz o Senhor, tu vai fazer primeiro para mim. Fosse a mulher de hoje, tu é um ladrão. Eu não recebo esta palavra, Elias. Aí a mulher foi lá, pegou os gravetos, os caquinhos de graveto, fez o fogo. Ó, irmão, obedecer, muitas vezes a gente não tem alegria para obedecer não, mas a gente precisa obedecer por honrar. Senhor, eu não estou com um pingo de vontade de ir para a igreja, mas eu vou, porque eu preciso ouvir a tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu estou triste, abatido, sem coragem, sem ânimo, mas eu vou, Senhor. Eu vou me sacrificar diante de Ti, eu vou me colocar no Teu altar, Senhor. Você vai lá, se coloca no altar do Senhor. Aí a mulher lá: meu Deus, eu ia comer um bolo para morrer pelo menos de barriga cheia. Agora... mas chegou esse homem de Deus e mandou eu vou fazer. Quando ela fez, lá vai ela. Conjecturando, eu acho que ela estava com a pira já. Oh, triste! Quando ela volta, que ela olha em cima da mesa, irmãos, a botija do azeite transbordando. A farinha aparecendo. Está seco. Glória a Deus. E ela passou até Deus mandar chuva, comendo pão, de bolo de farinha com azeite. Ou seja, palavra, Espírito Santo. Palavra, Espírito Santo. Palavra, Espírito Santo. A farinha é símbolo da palavra, o azeite é símbolo do Espírito Santo. E quando você tiver palavra e ação do Espírito Santo, você não morre no deserto, não. Você passa o deserto todinho, mas não morre. Chega anjo para te servir. Olha, se prepare, viu? Tem gente aqui que o anjo vai bater na porta. O anjo vai bater na porta e vai dizer: está aqui, minha filha. Eu creio. Glória ao nome de Jesus! Te prepara. Aleluia. Senhor, as coisas estão difíceis, então, para Deus não tem esse negócio, não. Pode estar quem for no governo, Ele é o dono de tudo. Pode estar como for. Tem jeito? Não tem. Tem. Se tem palavra e se tem Espírito Santo, tem jeito. Então, irmãos, não se deve chegar diante de Deus de mãos vazias. Não se deve. Já dei meu dízimo. É uma vez por mês. Tá bom. Vamos estudar o que a palavra de Deus ensina. Não aparecer diante do Senhor de mãos vazias. As ofertas eram dadas a Deus de acordo com a condição da família. Vocês lembram de Ana? Sim. Quando ela chegou, vamos lá, 1 Samuel 1. 1 Samuel capítulo 1, verso 22 e 20 a 24. Primeiro Samuel capítulo 1, verso 22 a 24. Ana, porém, não foi com eles.
e justificou o marido: não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Replicou-lhe Eucana, seu marido: faze o que parecer melhor. Ficai aqui com o menino até que o desmames. Tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Porque Eucana tinha. Aí Ana, o primeiro filho de Ana, ela fez o quê? Dedicou. A primícia é teu, Senhor. Eu não quero nem que ele fique em casa, ele vai ficar no templo. Levou Samuel, ofertou Samuel ao Senhor, fez o conforme a lei e disse: tu não vai para cá, tu vai ficar aqui com ele, vai aprender. O menino tinha 4 anos de idade quando foi para o templo. O que é que uma criança de 4 anos vai trabalhar no templo? O que é que biscoito vai trabalhar aqui no templo? O que é que Heloísa vai fazer aqui no templo? De Ruth. João. Samuel foi e lá ele começou a ensinar. Samuel tornou-se um dos maiores juízes e profetas da nação de Israel, porque ele foi ofertado como primícia. A gente tem um filho, né? Que não, é meu filho. Puxa, bota ele para Jesus, empurra ele para Jesus, não é para tu não. Porque os nossos filhos nascem santos e se tornam pecadores por causa da gente. Começa a ver as derrotas que a gente tem, os comportamentos que a gente tem, as atitudes que a gente tem, diz: mas o senhor não faz? Aí depois diz assim: mas eu criei esse menino na igreja. Como? O menino ficou lá 3 peças. Ficou uma 3 peças e diz assim: mas rapaz, eu criei esse menino na igreja. Você criou na igreja? Como? Trazendo ele para o templo? Não, isso não é criar na igreja não. Quem é criar na igreja, a igreja começa onde? Em casa. Quantos cultos tu fizesse com ele? Quantos cultos tu botasse ele para ler a Bíblia? Quantos cultos tu botasse ele de joelho? Quantos cultos tu ensinasse ele que na igreja não se corre, na igreja se sente e adora? Nenhuma. Eita Jesus. Glória a Deus. Nenhuma. Eu não esqueço dos meus não. Os meus 2 iam para a igreja. Juninho eu ganhava mais um pouquinho do que o Silvio Clay. Mas senta aqui. Está aqui. Dizia logo: ó, se correr, apanha. A igreja não é lugar de correr não. Quando terminar o culto, você pode correr até cair o cabelo, mas durante o culto não. Ficava lá sentadinho. Quando o pastor dava a bênção apostólica, eu disse: agora pode descer do banco. Aí desciam do banco, aí ia falar com todo mundo. Como eu tinha que fechar a igreja, não é? Olhar as coisas, e quando eu estava fazendo as coisas, eu estava no pátio da igreja, que era enorme, brincando, correndo. Aí pode me ligar à vontade. Terminou? Samuel foi levado, apresentado, dedicado como primícia. Mas a gente diz assim: o filho é meu. Dá teu filho para Deus, meu filho, que você não vai ter dor de cabeça. Você sabia que tem a gente fica, irmão, puxando os meninos, os filhos de vocês? Muitas vezes a gente fica puxando eles para a igreja, para preparar eles para a vida, tanto no sentido secular como no sentido espiritual. E às vezes os pais mesmos bloqueiam o crescimento do menino. Aqui na igreja. Não vai não. Por quê? Porque eu quero. Mas por que você... Não, porque eu não quero. Simplesmente porque a pessoa não quer. Aí mais tarde: meu Deus, que Deus livre, viu? Foi que eu fiz e o menino está assim. Se não deixasse, minha gente. Irmãos, não tem nenhuma igreja. Não tem nenhuma. Não estou falando que as outras são seitas, não. Tem muitas igrejas sérias
Mas não tem nenhuma igreja que se envolva diretamente, mais diretamente aqui com a ovelha do que essa daqui não. A gente vai direto na veia, para tratar, para cuidar, para firmar, fortalecer, ensinar. E às vezes os pais cortam, atrapalham. Não porque tem isso, porque tem aquilo. Tem, quando o outro prioriza o reino, depois ele vai fazer o resto e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu creio, Jesus. E a gente está pensando. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela estiver grande, ela não se desvia. Se ensinar certo, não se desvia não. Vem cá, menino, é aqui, olha. O menino ficou lá com Eli. Ele não ia para a piscina, não ia para a praia, não ia para parque. Estou falando que isso é pecado não. Estou dizendo que é errado não. Mas Samuel não ia para parque, não ia para piscina, não ia para canto nenhum. Era noite e dia, lei no juízo. Só a palavra. Então, Samuel, os filhos dele, tudo pela peça. Agora o Samuel, os filhos dele, tudinho, nenhum prestou. Tudo três peças. Tudo 3 peças. Mas Samuel não. Por quê? Primícia. A gente não sabe se Samuel fez com os filhos deles o que a mãe dele fez com ele. Eu acho que Samuel também não foi bom, não. É isso que eu estou dizendo. Os filhos de Samuel não foram. Foram bons. Mas a gente não sabe se Samuel fez com os filhos dele o que a mãe dele, Ana, fez com ele. Dedicar, consagrar, oferecer. Os pais não tão bons, os filhos não tão. Né? Amém? Na próxima semana, se Jesus não voltar e eu estiver vivo, a gente continua esse assunto. Que Deus abençoe a igreja, que vocês meditem, analisem.